E se liga, cara, recentemente, esses dias, eu não sei exatamente quando, mas tu tá lá tentando fazer com que o Xandão sofra impeachment. Na verdade, ontem eu Foi divulguei ontem. que eu vou protocolar um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, baseado nos fatos novos de agora, né? Pra quem não sabe, né, ele foi sancionado pela lei Magnitsky, ou sei lá como é que fala essa Eu parada. acho que é Eu acho que é Magnitsky, né? E muita gente, enfim, uma galera, por um lado, uma galera defende que, pô, foi sancionado, muita gente já foi sancionada também nos outros países, e acabou, digamos assim, que não deu em nada, e as ditaduras continuam nos países que foram sancionados. Por um outro lado, você tem uma situação diferenciada aqui no Brasil que eu acredito que nós ainda não estamos, digamos, em uma ditadura plena. Há respiros ainda de democracia, no sentido que eu posso falar aqui, posso fazer uma manifestação, posso falar nas redes sociais até o limite que eles querem, porque o Alexandre de Moraes já derrubou minha conta. Tá. E eu não sei por quê. Ah, tá. Quando tu fala ditadura, tu tá falando na ditadura do STF. Do judiciário, cara. E especificamente na figura do Alexandre de Moraes. Até mesmo porque, foi como eu te disse, por que a minha rede social caiu pós-eleições? Por quê? Eu não sei. Isso é uma Só parada... que, tipo assim, não é que eu não sei, tipo assim, o Nicolas não quer falar. Eu realmente não sei. Eu mandei o meu baseado no lance advogado. da fake news lá. Cara, eu não sei. Tipo, eu mandei Não, eu meu quero advogado. dizer, é baseado no que eles no que eles chamam lá de inquérito das fake news, qualquer Não, coisa eu que não- começa lá em 2000. Não, eu não entrei no inquérito das fake news, eu não faço parte do inquérito das fake news. Como eu te disse, eu não sei. E só voltou minha rede social, não foi por pressão jurídica ou por ampla defesa. Foi porque, pô, como que o deputado mais votado do Brasil não tem suas redes sociais quando vai tomar o mandato? Então ficou um mês, cara. Minhas redes sociais derrubadas e eu realmente não sei por quê. Pode ter sido porque você falou das urnas eletrônicas? Pode, não sei. Pode ter sido porque... Eu não sei. Eu realmente não sei. Então, assim, a diferença é... É igual de que... você, tem uma galera também que também não sabe por que perdeu as redes Pô. sociais. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Enfim. Então, essa lei Magnitsky, ela é uma sanção aplicada para quem são violadores de direitos humanos, para criminosos. Então, você tem lá Hezbollah, você tem Al-Qaeda, uma galera da pesada. Então, você ter um ministro nessa lista, primeiro que é uma vergonha para o nosso judiciário. Ninguém fica feliz de um ministro estar nisso. E para quem muitas vezes argumenta, tipo, isso aí não vai dar nada pro Alexandre de Moraes. É claro que as sanções econômicas, se ele desejar e quiser, por mais que eu acho bastante difícil, porque há diversas restrições, o cara talvez consiga, digamos, se esquivar. Só que é muito mais além do que isso. Você tem uma medida exclusiva no nosso país, que é feita pelos Estados Unidos com outros países, que não ferem nada na nossa soberania, porque diz respeito a empresas americanas. Ele está sancionando empresas americanas. Ele está sancionando se ele pode ou não entrar no país dele. Então, como que eu tô ferindo o teu direito se eu tô decidindo para quem entra na minha casa e não na sua? Mas ele faz isso pra pressionar como funciona o Brasil, não é? E assim, eu não tô defendendo o Alexandre de Não, Moraes. eu entendi. Você tá ligado? colocando um outro ponto. Eu acho que a ideia é a seguinte, eu não tô falando que o Alexandre de Moraes eu tô lá, endosso tudo que ele faz. Mas quando tem o... Pra deixar claro, o Igor gosta de você, Alexandre de Moraes. Ele Não, eu quer... não gosto, eu não me... assim, não zoando. é nem que eu não me importo, é tipo assim, eu concordo contigo, Sim. por exemplo, que ele se passa com o lance de... quando teve o inquérito das fake news, eu sei que tem alguns assuntos, tipo, a gente não pode debater, eu sinto pelo menos, que a gente não pode debater amplamente qualquer ideia que tenha a ver com urna eletrônica. Então, assim, não endosso tudo que o Alexandre de Moraes faz, mas a ideia de que um presidente americano olha pra cá e fala assim... Não gosto do que esse juiz do STF brasileiro faz, cara. Eu acho que eu vou sancionar ele porque suponho que tá pegando pesado demais com o Bolsonaro ou qualquer coisa nesse sentido. Mas vamos lá, se hoje a gente toma uma medida, poxa, ó, nós vamos fazer o seguinte, nós não vamos deixar com que, sei lá, o Trump entre aqui no Brasil porque nós somos soberanos. A esquerda iria defender isso como soberania, concorda comigo? Porque tá decidindo sobre o país dele. Os Estados Unidos não tá sendo soberano? Cara, é que eu acho passar um pouco do limite, porque assim, quem são os outros caras que foram sancionados com essa Não, lei aí? mas eu não posso olhar pelo lado de quem está sancionando. Eu preciso olhar também pelo lado, principalmente, de quem está passando o limite. Você falou, pô, será que eles estão passando o limite? Mas vamos lá. Mas é um problema nosso, digamos a gente assim, tem que resolver, e o agressor? Tá, mas como se resolve isso? Esse que é o ponto. Protocolando um pedido de impeachment. Protocolando um pedido de impeachment no Senado que... Ou quando o Flávio Bolsonaro lá deu mole no Vamos lance da lá. lava-toga. O primeiro ponto que a gente tem que trazer sobre isso é o seguinte. Nós não estamos em uma democracia plena. Porque se nós estivéssemos, realmente, eu ia protocolar o pedido de impeachment, o presidente ia colocar em pauta, e aí
decidiu. Deu a maioria, vai impeachment. Não deu a maioria, não impeachment. Não vai acontecer impeachment. O caso do dia 8. Por que até hoje não foi colocado pelo presidente Hugo Mota a anistia do dia 8 de janeiro? Por quê? Porque, obviamente, é uma pressão do STF. Obviamente, é uma pressão do STF. Em cima de um poder. E isso eu deixo bem claro porque se o Alexandre de Moraes decidiu sobre uma decisão do IOF, porque, só para recapitular, o Congresso derruba o aumento do IOF, o PT recorre ao STF, e o STF, que sorteou, e o homem sortudo, caiu na mão do Alexandre de Moraes. Ele decide que não vai manter o aumento do IOF. Isso é o quê? Isso é uma interferência clara no outro poder, que é o poder legislativo. No marco regulatório também, no marco das como é que fala? Das terras que ocorreu, o Alexandre de Moraes também fez a mesma coisa. Foi lá e derrubou. Então, o que eu quero dizer com isso? Não há hoje uma estrutura, Igor, que eu fale assim, não, eu sou um legislador, eu fiscalizo o executivo, eu proponho PECs, eu proponho leis, e nós vamos votar aqui, enfim, o que der, deu. É a democracia, a maioria vai vencer. Não é dessa forma. O que nós podemos fazer contra um juiz que é vítima, é juiz, é promotor, é delegado e é vítima ao mesmo tempo? Pô, vamos lá. Os caras não precisam concordar com o Bolsonaro. Ninguém que tá assistindo. Se não precisa gostar dele, precisa ter votado dele, pode até ser lulista, não importa. Agora, vamos lá. Da turma que tá julgando ele, cara, a Carmen Lúcia foi indicada pelo PT, o Fux também, o outro é o Zanin, que é ex-advogado do Lula, o outro é o Flávio Dino, que é amigo do Lula, foi ministro do Lula, e o outro é o Alexandre de Moraes. Então, assim, você acha que vai ter algum tipo de imparcialidade nesse julgamento? Por que não foi colocado em plenário para todos serem julgados? Por que foi só para a turma? Por que o Alexandre de Moraes já deu quase 10 mil decisões monocráticas? Ou seja, só ele decide. E ele tá em dobro do segundo colocado, que se eu não me engano, acho que é o Fux. Então, são vários pontos, Igor, que eu olho e falo assim, tá, então quer dizer que então um cara vai decidir aqui sobre vida de pessoas que, não sei se você viu, semana passada, ele revogou a prisão domiciliar de uma senhora de 71 anos, que tinha ido pra academia, pro Pilates. Então, esta pessoa, pro democrata, é mais ameaçador do que combater o crime organizado, do que colocar pessoas na cadeia por corrupção. Por que o Sérgio Cabral não tá na cadeia? Por que ainda a Lava Jato tá na cadeia? O Lava Jato foi um puro... Foi um erro. Foi mal, galera. Vocês devolveram 25 bilhões pros cofres públicos, mas ninguém cometeu corrupção aqui, não. O Daniel Silveira tá preso tem 5 anos, cara. E pelo quê? Você sabe? Pelo quê? Ninguém sabe. E eu sei. Por opinião. Fez um vídeo falando, não sei o quê. Eu posso não concordar com o que ele falou. Mas um deputado federal ser preso por uma opinião, ele só pode ser preso em crime flagrante delito. E aí o que o Alexandre de Moraes fez? Não. Eu entendo que um vídeo que esteja na internet, ele é um crime flagrante delito, tipo, eterno, entendeu? Então qualquer coisa que você falar vai ficar eternamente, então você pode ser culpado por aquilo, é um crime flagrante delito. Então não são nenhuma, são diversas violações. Mais uma vez, não preciso gostar do Bolsonaro, mas falar que o cara não pode conversar com o seu filho, isso é tratamento de quê? Cara, traficante pode falar com o teu filho, pô? Sei lá, eu não vou nem citar nome de traficantes aqui não, mas, enfim, é criminoso, cara. Líder de crime organizado pode conversar com o filho dele. Ele não poder dar entrevista, que ditadura confusa é essa? Ninguém sabe o que o Bolsonaro pode ou não fazer. Ele não pode dar entrevista. Mas se ele aparecer e alguém postar, essa pessoa é responsabilizada? Ou ele vai ser responsabilizado porque uma pessoa postou? Meu irmão, é uma ditadura muito confusa o que tá rolando. Só que as pessoas muitas das vezes não admitem isso, ou por medo, ou porque estão gostando disso, porque afinal de contas, sabe quem em 2017 falou que o Alexandre de Moraes era um genocida da população jovem negra? Quem? Boulos. O que mudou? Bom, então aí você tá dizendo que A Gleisi Hoffmann falou que o Alexandre de Moraes era um atentado contra a democracia. Tem tweet dela aqui, pô. Mas tu acha que o Alexandre de Moraes, ele faz essas coisas porque ele é alinhado à esquerda? Porque, assim, eu concordo contigo que a maioria da galera que ele pega no pé... Não, ele não tem alinhamento nenhum. O alinhamento é ele e o poder. Do tanto que antes ele não tava... eu acho que ele foi expulso da manifestação que teve em 2016, etc e tal, que tava lá pedindo fora Dilma e tudo. Uhum. Ele, inclusive, tem vídeo, se eu não me engano, na Jovem Pan, falando contra o governo do Lula, falando que o governo do Lula é um governo corrupto. Então não é que ele... Esses caras são igual água, meu amigo. Você bota aqui, ele vira um copo. Você coloca numa jarra, ele vira uma jarra. É eles por eles. Do tanto que na sabatina do Alexandre de Moraes, digo,
A esquerda foi contrária. Jean Willis acabou com a vida do Alexandre de Moraes. O Randolph, que hoje é senador do PT, também desce a lei em plenário no ministro Alexandre de Moraes. Então, o que mudou? Mudou que houve, obviamente, uma tensão quando Alexandre de Moraes chega e fala: Bolsonaro, você não pode indicar Alexandre Ramagem para diretor-geral da PF. Por quê? Porque se dane por quê. É competência do presidente, irmão, tá na Constituição. Então ali começa, digamos assim, a guinada da coisa. E, obviamente, aí ambos os lados não vão ceder. Vai aumentando a corda, vai puxando a corda, vai esticando a corda. Só que hoje, especificamente, a esquerda, ela está ao lado do Alexandre de Moraes por conveniência política. Conveniência política, até mesmo que... Quem indicou Alexandre de Moraes? Temer. O que eles falam que o Temer é? Um golpista. Então quer dizer que o Alexandre de Moraes é uma cria do golpe? Pô. Então, assim, é difícil você reconhecer que uma pessoa que foi lá, e eu conheço essa pessoa, tá? Ela foi lá no dia 8 e furtou a bola que o Neymar autografou. Uhum. Talvez eu faria, tô zoando. Tô zoando, tô brincando. Os mandamentos, um Santista talvez. Não, quem furta aí não sou eu, não. Mas, cara, o cara furtou a bola assinada do Neymar que ele tinha dedicado pro Congresso Nacional. Sabe quanto foi a condenação dele, cara? 17 anos de cadeia, meu irmão. Tá, eu concordo contigo que algumas dessas aí se passam. Algumas perguntas. Quem do MST já tomou isso? Quem dos Black Blocs que já destruíram a Avenida Paulista inteira já tomou isso? Quem que na época do Temer, quando botaram fogo no Ministério da Educação, duvida de mim e pesquisa aí, quem que tomou essas punições? Aí eu te pergunto, qual criminoso, traficante, cara que, sei lá, mata a esposa, feminicídio, estupro, que toma essa pena? Meu irmão, crime de homicídio, se eu não me engano. Deixa eu pra eu não falar merda aqui. Tá. Deixa eu ver aqui, qual a pena... Enquanto tu olha aí, deixa eu te falar. Homicídio. Não é diferente... A pena do homicídio aqui do Brasil, homicídio simples, é de 6 a 20 anos. É como se o cara tivesse matado. Porra, mas assim... Estamos no mesmo nível, então. O cara roubou a bola lá e tal, foi mal, fiz merda, tava maluco, fiz merda. E um cara vai lá e mata uma pessoa, ele tem a chance de pegar a mesma pena, Igor. Tá de sacanagem. Os caras estavam de verde e amarelo. Eu duvido se estivesse de vermelho, estivesse falando assim, fora Bolsonaro, não aceitamos que o Bolsonaro vença de novo, ele vai fazer uma ditadura. Eu duvido que esses caras teriam tomado essa pena. Agora, que houve... que teria. Teria? Qual? Não tem na história ninguém tomando essa pena. O Dirceu, Igor. O Dirceu foi o mentor do maior plano de corrupção do Brasil. O cara tá solto, dando discurso de democracia no Senado. Mas é que é um pouco diferente essa porra, né? Pelo menos do jeito que eu enxergo. Claro, é diferente mesmo. Quem rouba bilhões de quem rouba a bola. Não, tá, mas não é a questão do que o cara roubou. É o que eles foram fazer lá e o propósito. Então, o que eles foram fazer? Eles foram lá falar que, essa eleição foi fraudada e quem tem que estar no poder é o Bolsonaro. Sim, e tem uma porrada de documentos que liga o Bolsonaro a essa porra. É um crime impossível, irmão. É eu te envenenar com um copo de água potável. Mas é que os caras não são muito inteligentes também, de entrar nessa. Mas pessoas não inteligentes também cometem não crimes. Cara, você para pra pensar. Você olha pro dia. Foi num domingo, tá, Nicolas? O que tem que ser domingo? Cara, você vai planejar dar um golpe num dia que tá todo mundo tranquilo, em paz? Talvez sim, beleza. Deixa esse argumento de lado. Você precisa de arma, né, de fogo, cara. Você vai dar um golpe, meu irmão. Você vai tomar o poder. Não teve uma arma de fogo encontrada. Mentira. Teve um estilingue. No meio do golpe, tá? Faz um teste. Coloca assim, golpes que já aconteceram no mundo. Imagens. Eu duvido que você vai ver um cara vendendo algodão doce. Eu duvido. Meu irmão! Eu concordo, porra. Mas eu concordo que assim, que os caras... mas assim... Negar que a intenção deles era que o Lula não assumisse quem ficasse no poder era o Bolsonaro. Então bota pelo crime de intenção. Então, vamos lá, qual que é a pena aí? Crime de intenção. Mas assim, a intenção, eles chegaram lá e eles não ficaram na intenção. E assim, cara, de novo, eu concordo que 17 anos pro cara, pra moça que escreveu lá com batom, isso aqui, talvez seja demais mesmo. Talvez não, é demais. Mas algo precisa ser feito. Tá, que eles paguem a pena de acordo com os crimes que eles cometeram. Depredação de patrimônio público, tem que pagar. Os caras ficaram sem condenação, Igor. Mas eles têm que pagar, então não pode ter anistia. Não, tem que pagar, que eu digo de pena mesmo, mas vou te explicar o porquê da anistia e o porquê, inclusive, essa palavra muitas vezes entra em choque, que a gente tá pedindo. Cara, os caras ficaram sem condenação durante 2 anos, Igor. 2 anos pra quem quebrou janela não tá suficiente, não?
Meu irmão, vai numa audiência de custódia. Tem cara que é pego lá roubando pela milionésima vez. Ele tá na rua. Pô, você acha mesmo? Quem ameaça mais a democracia? População do Flow, pra não perguntar pra você. Um cara que faz aliança com ditadores, uma pessoa que saqueia os cofres públicos, tá gerando prejuízo nas estatais, que tá com um escândalo no INSS bilionário, uma pessoa que tem viés de promoção do aborto, uma pessoa que só anda com gente ruim no sentido de diplomático estrangeiro, como por exemplo o Alckmin, que sentou do lado de vários terroristas, ou uma pessoa que foi lá e por um efeito manada, errado, por talvez uma pressão psicológica que estava acontecendo, chegou lá e entrou, quebrou e, enfim, teve que ficar lá durante 2 anos sem nenhum tipo de condenação. Quem que é mais ameaça? O Clezão? Porra. Não, mas lógico que é diferente, por isso que eu quero medidas diferentes. O Clezão, meu irmão, morreu dentro da cadeia e eu vi ele. Eu fui na colmeia, eu fui na Papuda. O Clezão morreu sem condenação e já tinha um pedido da PGR para ele poder ter uma prisão domiciliar porque ele tinha problema sério de saúde. O Estado nada interviu, cara. Essa galera inteira que ficou anos, Igor, falando direitos humanos, a gente precisa não sei o que e tal. Essa galera tá cagando para os direitos humanos quando é verde e amarelo. Então, peraí. A gente vai olhar, então, não, nós somos brasileiros, a gente precisa ter uma seriedade, precisa ter justiça, vamos fazer justiça. Vamos fazer a devida pena. Cara, olha as imagens, de verdade, as pessoas esquecem disso. Olha as imagens, o cara botou um monte de senhora, velho, autista, morador de rua, dentro de um monte de ônibus, botou dentro de uma quadra gigantesca, com gente lá, literalmente dormindo no chão, gente vomitando lá dentro, sem comida, todo ferrado, com um cachorro lá, sem saber o que estava acontecendo. Você vai comigo, Nicolas, tem que pagar pelos crimes, ok, cometeu. Mas não eram vocês que, entre aspas, sempre defenderam ter a ampla defesa, ter o contraditório, você ter... Pô, então quer dizer, que pro cara lá que cometeu lá crimes bárbaros, como aquele cara que o Drauzio Varela abraçou no meio da pandemia, ele merece um abraço. Pra Débora aqui, por um erro, por negligência, por um desvio de conduta ali, ela vai e escreve, perdeu o mané numa estátua. Ela deve pagar um crime de 17 anos, velho. Pô, tá maluco, rapaziada. 17 anos é muito tempo. Tá, quanto tempo então? Cara, eu não sei. Eu não sou Então juiz. é isso que eu tô falando. Mas, cara, se a gente... Pra gente poder ir pro próximo... o que eu tô... Calma aí, vamos lá. Se houver reparação de todos os esquerdistas que já quebraram a Fiesp, que também é patrimônio, que já quebrou... Mas eles não foram pra Fiesp tomar o poder, não, caralho. que foram lá no dia que a... Mas como tomar o poder? É um crime impossível, pô. Tomar o poder como? Como que os caras... Peraí. Não dá pra eu matar alguém sem querer? Não, peraí. Não dá pra... Não, mas não é sem querer. Suponhamos que tá bom. Eles estavam querendo tomar o poder, beleza? Tá. Aí já fudeu, pô. Calma. A nossa democracia, ela é tão sensível assim, a ponto de pessoas sem armas, pessoas que tinham a idade ali pra cima de 40 anos, que destruíram a democracia do Brasil. Que golpe é esse, bicho? Vê o golpe. Golpe tem que ter hierarquia, tem que ter um mínimo de, talvez, de militarismo. Que golpe é esse, irmão? Que golpe, cara. Foi por isso que não deu certo, né, cara? Porque o troço foi meio a caralho. Mas como que daria? Por isso que é um crime impossível. Como que daria? Eles iam entrar lá dentro, ia sentar e ia falar, eu sou o presidente. Os caras confundiram, de fato, que tomar o poder local é tomar o poder real. Quer dizer, então, que se eu pegar a toga do Alexandre de Moraes e vestir, eu vou virar o ministro do STF? Pô, cara, o nosso país tem problemas de narcotráfico, irmão. PCC, Comando Vermelho, destruindo poste de pessoas inocentes porque tem que comprar a CVNet. Isso lá acontece lá no Ceará, no Nordeste. Aí você chega, você tem aí pessoas comandando o crime organizado dentro da cadeia. Mas isso os caras não conseguem bloquear o sinal lá dentro, mas derruba a rede social de todo mundo. Os caras têm problemas sérios pra resolver aqui, como por exemplo a própria Previdência, como a questão da educação, que tá tendo um monte de escândalo e rombo. A gente tem problema de saúde, gente morrendo na fila de hospital. Aí a maior preocupação desses caras e do STF é meter um monte de gente na cadeia, sem nenhum tipo de ampla defesa, sem contraditório, impedindo testemunhas, pô. No caso, por exemplo, da trama golpista, que é como se fosse, né, os intelectuais de todo o golpe, o Alexandre de Moraes ignora todas as testemunhas de defesa, cara. Não deixa o advogado falar, não, isso aqui não. Os caras editaram o vídeo antes de divulgar nos autos. Você tem
O Alexandre de Moraes falando assim, aí vem um garçom servir a água, do nada ele desaparece. Pô, o que tá acontecendo, cara? Então, assim, por que antes ele era um cara ditatorial, etc e tal, pra esquerda, e agora tá tudo bem? Porque tá perseguindo o Bolsonaro, pô. Tá perseguindo o cara. Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, Dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É mó merreca, custa menos de R$8, irmão.